Olá, pessoas, bem-vindo aí à História 2, a continuação do curso de História 2. Vamos começar agora o módulo 2, que vai tratar aí do título A Descoberta de Outros Mundos, né? Esse é um termo que é trazido aí no seu material, mas que é controverso, né? Você só descobre algo que não tem ninguém por perto, né? Um tesouro escondido, uma região inabitável, etc, né? Então a gente sabia que aqui na América, por exemplo, nesses outros mundos, já haviam nativos. Então, se atente aí a esse termo descoberta, tá bom? Para começarmos, a unidade 1 traz o título Por Mares Antes Nunca Navegados, né? Por Mares Nunca Antes Navegados. O que é isso? Lembre-se lá do módulo 1 que o pensamento religioso era muito forte na sociedade europeia, né? E um dos grandes dogmas da Igreja Católica para manter a população, para manter a população perto do seu domínio, né, para manter a população controlada, vamos dizer assim, era de que não havia nada além do horizonte, né? E que se havia alguma coisa eram monstros submarinos, monstros que viviam no mar que poderiam fazer algum tipo de mal com as pessoas, e as pessoas não ousavam sair das proximidades do território europeu, né? Não é à toa que a ligação entre Europa e outros continentes, né, principalmente o continente americano, ela só vai acontecer quando houver uma ruptura de pensamento, igreja, sociedade, né? Essa ruptura vai se dar através das novas concepções, né, como, por exemplo, o surgimento dos estados nacionais e a formação ou o fortalecimento das monarquias, né, o poder dos reis, né, o absolutismo. Esses reis que vão incentivar, em muitos casos, a ida, né, para esses mares nunca antes navegados. Então, lembra lá que a gente falou sobre Portugal e Espanha? Então tá aqui, ó, por isso que vocês deviam se lembrar disso, né? Os primeiros estados nacionais, né? Portugal e Espanha, bem aqui na Europa. Observe o mapa. Vocês estão vendo que as grandes navegações, que é o título desse mapa, né? Nos séculos 15 e 16, todas elas partem de Portugal e Espanha. Todas. Ou vindo para a América Central, ou vindo aqui para o Brasil, ou contornando a costa oeste da África, ou chegando nas Índias. As Índias. Isso, ó, grave esse nome, Índias, porque é aqui que vai haver uma das maiores concentrações de comércio da Europa moderna, né? Principalmente ali nesses séculos citados, 15 e 16, tá bom? Então, observe aí no slide, período de conquista de novas terras. Se lá no título nós falamos de descoberta, aqui a gente já usa a palavra conquista. Talvez este é o termo mais apropriado, né? A conquista. Descoberta, como eu falei, a gente só descobre algo que não tem ninguém. Já haviam pessoas, né? Então, esses territórios, eles não foram descobertos, eles foram conquistados e explorados, né? Com as suas riquezas. Seja aqui na América brasileira, né? Na América portuguesa, que a gente chama o pau-brasil no início, que a gente vai ver depois, ou lá na América espanhola, os metais preciosos como ouro e prata. Só que os europeus não vão sair pela Europa, vamos, o que a gente vai fazer hoje? Vamos descobrir novas rotas comerciais? Não, tem um motivo, teve um marco. Lembra lá no módulo passado que nós falamos da data de 1453? 1453. Essa data aqui, pessoas, vai marcar a tomada de Constantinopla pelos muçulmanos. Constantinopla, para quem não sabe, é uma cidade que fica aqui, o que eu coloquei aqui no slide, um entreposto comercial. Então, por exemplo, pessoas que saíram da Europa e queriam comercializar aqui nas terras das Índias, passavam por Constantinopla. Só que essa cidade, ela foi tomada pelos muçulmanos em 1453. E aí, por conta disso, portugueses, que foram os pioneiros nas grandes navegações, né, por fatores internos, e também por fatores externos, né? Por exemplo, a Inglaterra e a França, grandes potências do imperialismo, né? Principalmente ali no século 18 e 19, nessa época, 1400, 1500, estavam acabando de sair de uma grande guerra, chamada Guerra dos 100 Anos, entre ingleses e franceses. A Espanha não tinha grandes condições financeiras, apesar de ser um estado consolidado. Então, Portugal, nas grandes navegações, saiu na frente, né? Saiu na frente.
vocês estão vendo aqui que duas ações portuguesas vão dar uma nova base para essa nova busca de rotas comerciais. Só para voltar aqui, se essa rota terrestre estava bloqueada, vamos dizer assim, os portugueses tinham que achar novas rotas comerciais para sair da Europa e chegar até as Índias. Uma das rotas comerciais foi alcançada, né, esse caminho que a gente viu agora, foi alcançada em 1488 por Bartolomeu Dias, né, com a chegada até o Cabo da Boa Esperança. 10 anos depois, com o Vasco da Gama, a rota até Calicut, na Índia, que era a capital das grandes especiarias, foi dominada pelos portugueses. Especiarias, pessoas, para quem não sabe, são temperos, condimentos que eram muito valiosos na Europa, tá? Principalmente cravo, canela, pimenta, noz moscada, e por aí vai, né? A Índia tinha uma grande oferta de especiarias nesse período. Então, uma das razões para os portugueses serem pioneiros é justamente a unificação territorial. Lá no século XV, Portugal era um estado já consolidado e com uma certa quantidade de riquezas consideráveis, né? Além de ter uma monarquia muito forte e ávida por riquezas, né? Ávida por acúmulos, seja de riquezas nas especiarias, né? Com o comércio, ou com novas terras, e nessas novas terras, novas explorações, né? Principalmente ouro e prata, né? Lembra lá da ideia de riqueza com os metais, é um metalismo. Em 1492, nós temos a chegada de Colombo até novas terras desconhecidas pelos europeus, que mais tarde eles constatariam que era um continente, a América. Como que Colombo chegou aqui, pessoas, na América? Observe esse mapa aqui. Colombo foi financiado pela Espanha, tá bom? Porque ele tentou um investimento com os portugueses, não deu certo, foi até a Espanha, e a rainha da Espanha na época deu o aval. Não, Colombo, você quer fazer o quê? Colombo explicou a sua ideia. Ó, eu quero chegar até as Índias, aqui, nessa região, navegando pelo oeste. Pelo oeste. Então, ele ia dar a volta ao mundo para chegar até aqui nas Índias. Só que Colombo não sabia que havia um outro continente na sua frente, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, terras desconhecidas, terras desconhecidas. Então, pessoas, quando Colombo chega nessas terras desconhecidas, ele acha que ele chegou na Índia, né? Na Índia. Até quando ele morre em 1506, ainda com esse pensamento de que havia chegado em uma porção das Índias. Quando ele chega nessa porção que ele achava que eram as Índias, automaticamente os habitantes que ele encontrou, ele chamou de índios. É aí o termo aí que ficou consolidado na história do continente americano. Porém, tem um outro interposto comercial aí que é bom a gente analisar, que é o continente africano, tá? A África antes dessa colonização feita na América. A África antes da colonização, pessoas, era um continente extremamente desenvolvido, com alguns reinos e tribos muito ricas, né? Aqui a gente tem um comércio transsaariano. O que é isso? Um comércio que havia entre as regiões do Saara, né? Vocês estão vendo aí de roxo essas rotas comerciais, né? Vocês podem perceber que haviam muitas rotas comerciais entre as cidades do norte da África. Essas rotas comerciais envolviam desde pequenos negócios até mesmo guerras territoriais. E essas guerras territoriais, os perdedores dessas guerras eram feitos de escravos. Então, pessoas, a escravidão na África ela já existia antes da chegada dos europeus, né, antes dessa colonização, mas era uma escravidão feita a partir de guerras, né? Uma tribo guerreava com a outra e essa é a tribo perdedora, os seus guerreiros eram feitos de escravos para a tribo vencedora. Não era um mercado, né? Não havia uma mercantilização da vida, mas assim uma punição frente à derrota na guerra. Então percebam a diferença entre a escravidão que havia antes da África e a escravidão que veio depois com o contato europeu no continente africano, né?
Então, a gente pode perceber que antes do século XV, a África era chamada de terra incógnita. O que é isso? Terra desconhecida. Era uma terra desconhecida, era uma terra onde os europeus não sabiam o que encontrar, e quando os portugueses, vocês viram lá, né, com o contorno do Cabo da Boa Esperança, na costa oeste, quando eles colocam seus navios, né, quando eles aportam nos portos africanos, nesses litorais africanos, para fazer comércio, eles promovem uma revolução no pensamento dos africanos em relação à escravidão, né? Eles promovem um negócio para esses africanos. Ó, vocês estão fazendo guerras aí com os seus rivais, não sei o quê, a gente está precisando de mão de obra para trabalhar na América, né? Nas novas terras. Aí vai surgir o quê, pessoas? Um comércio transatlântico, um comércio entre os oceanos, né? Transitando pelo Oceano Atlântico, África, América, América, África. E um dos produtos comercializados eram as pessoas, né? Eram as pessoas. E aqui a gente começa a ter uma mercantilização da escravidão, da vida e da humanidade, né? A sua vida começa a valer números, não mais sentimentos e emoções. Você não é mais uma pessoa dotada de razão e sentimento. Você é uma pessoa que pode dar dinheiro para alguém. É a mercantilização da vida e, consequentemente, a mercantilização da escravidão. Com isso, né, esse contato Europa-África, houve também uma aproximação de culturas, tá bom? Uma aproximação entre os cristãos europeus e os africanos com as suas religiões africanas, né? E aí que o cristianismo vai chegar também na África e alguns escravos vão vir para a América já em busca não, né? Vão vir para a América trazidos forçados. Quando chegam aqui, eles começam também a juntar a religião católica com a religião africana, é o que a gente chama de sincretismo religioso. Então, só para a gente finalizar aqui esse módulo, comecem a pensar nessa questão de escravidão, tá? Já havia escravidão na África antes dos europeus, porém, os europeus, principalmente os portugueses, mercantilizaram isso, né? Começaram a pagar para os africanos mais fortes, as tribos mais fortes, capturar seres humanos, homens, mulheres, crianças, para vendê-los nos portos africanos para os portugueses. Esses portugueses chegavam nesses portos africanos, compravam os escravos, né? E aí o pagamento variava entre armas, especiarias ou até metais preciosos, né? Como ouro e prata. E pegavam esses africanos, traziam para a América e os escravizavam, né? Essa mercantilização que foi extremamente trágica, com aproximadamente 10 milhões de negros trazidos para a América entre o século XVI e o século XIX, tá bom? Assim a gente encerra esse módulo de História, módulo 2, unidade 1. Valeu!